Olá família, sejam todos bem-vindos ao podcast da banda. Hoje nós trazemos um convidado super especial, o mais especial de todos. Nós hoje estamos com Gabriel Henriques e vamos abordar sobre uma temática muito interessante e muito pertinente para toda a sociedade. Hoje nós vamos falar da influência religiosa no meio da sociedade. Gabriel Henriques, seja bem-vindo. Obrigado. Gabriel Henriques, o que é que você tem a dizer sobre o cristianismo no meio da sociedade? Muito obrigado pela oportunidade que me é conferida. Agradeço, sobretudo, pela direção do podcast da banda. E para mim é uma honra falar com essas entidades aqui presentes. Gabriel Henriques é meu nome, conforme acabamos de ouvir, e resido cá mesmo na Matala, propriamente no bairro Cidade Alta, Matala mais conhecido, mas o nome do bairro é Paiva Vicente. E o tema abordado é bastante interessante, o impacto da religião na sociedade. De facto, a religião tem impactos significativos na sociedade e esses impactos variam, podem ser positivos como negativos, mas quis aqui desmantelarmos os termos para poder entender bem a temática supracitada. Primeiramente, vamos desmantelar o que é impacto. Impacto significa um efeito ou influência que uma coisa pode ter sobre outra. Isto é impacto. E o que acaba sendo religião? Religião também tem uma etimologia bastante interessante. Esta etimologia é proveniente do latim. A palavra religião tem uma etimologia interessante, provém do latim, que significa religio, lê-se religio, que quer dizer religar, ou seja, ela tem muitas interpretações. Uma das interpretações é essa, que religião vem de religio, que significa religar, e partindo da primeira interpretação, que vamos pegar o prefixo re, que significa voltar ou religar, e relige, que significa tentar novamente. O que quer dizer religião é ligar-se novamente a algo superior, ao sagrado, ou seja, ligar-se a Deus, ao divino, ao sagrado. E sociedade, eu quero trazer um conceito aqui que Karl Marx aborda no contexto da sociologia. Ele diz que sociedade é o conjunto de relações sociais, que orbitam em torno de vidas e de bens materiais. Esse é um conceito dado por Karl Marx, um grande filósofo e pai da sociologia moderna se conhecido. Muito obrigado pelo nosso prefácio dado, né? A nossa introdução. Gabriel Henriques, o cristianismo tem alavancado polêmicas no meio da sociedade. Também tem apaziguado a própria sociedade. Primeiramente, antes da gente começar, nós queremos aqui em curta palavras que o senhor Gabriel Henriques nos diga só. Deus existe? É real? Deus é real e a prova disso é a nossa existência. A nossa existência. A ciência vem desde há tempos remotos a estudar a origem do homem. E existem várias interpretações, vários estudos, e um dos estudos mais conhecidos por nós, e aprendemos isso também na escola, é que o homem vem do macaco. Mas a questão que fica no ar é a seguinte: se o homem veio do macaco, por que que os macacos atuais não desenvolvem-se e chegar até o nosso nível? Ou seja, continuam sempre de caudas. Por que eles não evoluem e chegam até a estatura do Homo sapiens, que é o homem com sabedoria? É uma questão bastante pertinente e que nos leva
a entender que, na verdade, esse estudo, esses resultados são equivocados. Na verdade, Deus existe e a prova disso é a nossa existência. A nossa existência. Que o homem não veio do macaco, não. O homem não vem do macaco. Os macacos Porque- até aqui não estão a evoluir. Até aqui não está a evoluir. As caudas estão ali. Pronto, isso é algo que foi ensinado para nós, né? Tipo, desde o princípio que a gente começa a estudar, né? E algumas das histórias mostram que o homem vem do macaco, não sei o que, whatever. Até que eu não sei como acreditar, onde acreditar. Yeah. Não sei o que é real mesmo, na verdade. Se o homem vem do macaco. Se o homem vem da água. É que às vezes a ciência te mostra os fatos que você fala, poxa, Mas, parece que é verdade. Uma coisinha aqui. A ciência e a religião andam juntas ou estão separadas? Muito antes de responder essa questão, eu quero mesmo voltar a uma pergunta que aqui o nosso caro conspícuo Zeferino acabou de frisar sobre a religião, e demos o conceito, não demos um conceito daquilo que é religião. A religião pode ser definida como um conjunto de crenças. Ou seja, a religião é um fenômeno complexo, ela varia de cultura para cultura. Logo, se varia de cultura para cultura, é uma forma de interpretar ou entender o divino de formas distintas. Mas estamos aqui mesmo a colocar também um outro ponto que é bastante pertinente, que é a existência de Deus. E isso gera dúvidas, gera muita polêmica no mundo atual. Sim, porque as pessoas chegam e se perguntam, né? Como é que eu vou acreditar em algo que eu não quero Mas agora, tipo, nas igrejas, né? Sim. Qual das igrejas tu achas que pregam a verdade? Eu acredito que em torno de todas as igrejas existe verdade e existem falsidades. E é como eu vou tentar explicar esse argumento que acabei de dar, tendo em conta uma experiência de 4 cegos. Esses 4 cegos apareceram para palpar um elefante. E cada cego deu o seu conceito daquilo que é elefante. O primeiro cego pegou naquela parte mais grande, chama-se a tromba, sim. Pegou naquela parte e disse que isso é uma jiboia, e é uma jiboia grande. E outro cego pegou na cauda e disse, isso aqui é uma cobra, mas é uma pequena. Outro pegou nas patas, não é, nos pés, e disse, isso é um tronco, mas é um tronco grande. E outro pegou na barriga e disse, isso é uma montanha grande. Parece que todos estavam errados, mas eles são cegos, eles não têm interpretação daquilo que estavam a poder, não têm uma visão mais ampla do que eles estavam a tocar, mas eles estavam certos. Assim o mundo tenta entender Deus. Então cada um está certo, mas e a união das ideias é que vai fazer o mundo melhor. Ou seja, a diversidade tem que existir. Variedades, uma diversidade de religiões, essa multiplicidade é boa e devia nos tornar mais unidos, ainda mais fortes. Mas e vamos entrar naquilo que é o cerne do nosso tema, acaba dividindo as pessoas. As pessoas acabam vários conflitos acabam de acontecer. Bom, nós já vamos chegar ali nos conflitos religiosos. Essa parte nós vamos chegar aí. Mas antes da gente chegar e falar dos conflitos religiosos, né? Tem uma questão aqui que é muito pertinente e muita gente acaba levantando essa dúvida para ele mesmo. Sim. A questão é a seguinte: se não existisse uma religião e existisse outra, faz dessa outra melhor que essa que não existiria? A minha pergunta, a minha resposta consoante a essa pergunta é não. Não, por quê? Porque eu acredito nessa corrida da vida que estamos tendo, ninguém está atrás e ninguém está à frente. Cada um está no seu tempo, enfrentando as suas dificuldades, está no seu ritmo de vida, nas suas circunstâncias, está enfrentando experiências únicas. Logo, afirmar categoricamente que há um grupo que está certo, outros que estão errados, isso devia nos levar a analisar profundamente o que é verdade e o que é mentira. Pois que a verdade e a mentira, hoje em dia, acabaram tendo conceitos bastante subjetivos, ou seja, a verdade varia de acordo com o tempo, a verdade é relativa, mas que existem verdades dentro de todas as religiões e nós
podemos, ou seja, todas as religiões existem verdades e essas verdades podemos encontrar um denominador comum entre todas as religiões. E a verdade que encontramos, por exemplo, na igreja católica, podemos encontrar na igreja pentecostal. É muito normal. Mas, se estamos a adorar o mesmo Deus, não haveria conflito. Mas parece que nós estamos adorando o mesmo Deus. É algo para refletir. E é isso que acaba acarretando, né, muita insegurança por parte da sociedade. A sociedade fica ali se perguntando, mas sim, é o mesmo Deus que a gente adora, né? Qual é a razão de várias igrejas? É por aí. Motivo. E eu cheguei mesmo à conclusão, tocando ainda neste assunto, que o nosso cristianismo, sobretudo para aqueles que são cristãos, porque religião é um conjunto de crenças e o cristianismo é um tipo de crença. Existem religiões monoteístas e politeístas. As religiões monoteístas são aqueles que adoram somente um Deus. Os cristãos acreditam somente em Jesus, o ressurreto, e eles acreditam que Jesus Cristo é Deus. E existem religiões que são politeístas, adoram vários deuses. Então, é basicamente isso. Também precisamos perceber neste ângulo. Sim. Bom, nós já vamos chegar a nossas perguntas fortes, né? Mas nós queremos sair daqui já taxativamente, Okay. para inclinar as pessoas naquilo que é o cristianismo. Né? Na realidade. Sim. Uma dúvida que acarreta é: a religião na sociedade atual é um negócio ou é uma forma de encontro das pessoas com Deus? Eu fico na segunda, é um encontro das pessoas, ou seja, a religião, conforme acabei de falar na minha parte introdutória, quando comecei a minha explanação, eu disse que o conceito de religião vem do latim religio, que é religar-se novamente a algo superior. E eu acredito que o ser humano, por natureza, é religioso, porque está ligado a alguma coisa que seja superior a ele, a Deus, ao sagrado, ao divino. E não fugindo mesmo daquilo que é a questão, repita só. A religião na sociedade atual Na sociedade atual. está mais para um negócio ou para buscar união entre as pessoas? Está para buscar união entre as pessoas, porque o objetivo de religar-se novamente com o divino é no sentido de consertar as coisas. Porque o ser humano, segundo a Bíblia Sagrada, não é se aqueles que estão nos acompanhando podem abrir o livro de Isaías 59, o capítulo 1, no seu versículo 1 a 2, nós vamos ver ali o profeta Isaías a trazer um panorama bastante interessante. E ele diz que o pecado, ou seja, a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos estão agravados para que não possam ouvir, mas os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Logo, a religião vem para resolver os problemas que houve no passado entre Deus e o homem, porque o homem desobedeceu o divino, para consertar as coisas, de modo a fortificar as relações sociais e haver progresso na sociedade. Então, mas que acabou sendo contaminado ou afetado ou consumido pelo capitalismo. As pessoas são mais materiais do que espirituais e acabam negociando a palavra de Deus, trazendo verdades como negócio, verdades do alto e enganando almas, pessoas, vidas inocentes. Sim, aqui tem uma pergunta. Tem uma parte que tu disseste que a igreja serve para encontrarmos com Deus, né? Sim. Então tu não consegues encontrar com Deus se estiveres sozinho? Só consegues encontrar a Deus se estiveres numa igreja com várias pessoas? Boa pergunta. A palavra de Deus diz: onde tiver duas pessoas ou três, e aqui estamos três, ainda que tivesse coisa ferida, Deus disse: estou presente. O que é igreja? A igreja é um conjunto de pessoas que professam a mesma fé. Se eu acredito que Deus existe, e tu acreditas que Deus existe, ele acredita que Deus existe, aqui tem uma igreja. Porque partilhamos da mesma ideia. Não é preciso. Por isso, alguém há dias ainda perguntou, me disse: eu encontrei um livro na Bíblia, é o livro de Atos,
E lá Paulo diz que Deus não habita em templos humanos, construídos por mãos humanas. Logo, aquilo são paredes que estão a observar lá. Pode não haver aquelas paredes, o mais importante, se tiver 2 pessoas ou 3, Deus está presente. Agora, nós confundimos os conceitos. Pensamos que igreja são paredes, é um conjunto de 4 paredes, aquela chave, aquilo não. Aquilo é templo, Deus não habita. Deus é muito grande para couber numa igreja, num templo. Mas Deus... Agora, sim. quanto ao dinheiro das ofertas, né? Sim. Se isso não é um negócio, se não é um business, onde é que vai esse dinheiro? Tipo, eu já perguntei algumas vezes, alguns dizem que é para manter a igreja estável. Mas Sim. depois da igreja estiver estável, onde é que vai o restante do dinheiro? Será que... Segundo Malaquias 3:10, diz que trazer os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento. Então, e essa resposta que recebeste é verdadeira. O dízimo serve para sustentar a igreja, manter a igreja segura. A igreja é o conjunto de pessoas, não as paredes. Para manter essas pessoas firmes e o evangelho alavancar, de modo que eles possam desenvolver atividades, que essas atividades envolvem dinheiro. E aí estamos a falar, estou a entrar já no ponto da oferta. E é obrigatório? Isso é obrigatório, senão não haverá desenvolvimento. Assim como essa empresa, não é esse podcast da banda, é necessário investir, senão vocês não conseguem fazer nada. Só esse sumo que estamos aqui a beber, gastaram alguns valores. Gastaram alguns valores, então é muito importante. Mas os valores arrecadados não será para ajudar certas pessoas que não têm condições? É mesmo este é o objetivo. Para além de promover atividades, programas dentro da igreja e que às vezes é possível alugar um aparelho de som, fazer alguma coisa, comprar água para a visita, também serve para ajudar as pessoas desfavorecidas. E esse é o objetivo fulcral da igreja, fazer o bem, a caridade, procurar as pessoas que não têm condições de ajudar. E nós, por exemplo, a igreja ajuda com as ofertas fazendo essas atividades. Agora, o dízimo pertence ao Senhor, a 10ª parte. É uma parte do que ganhamos durante a semana, que o Senhor nos abençoe. Vamos extrair a 10ª parte. Vou dar um exemplo prático. Se eu, durante a semana, tiver um lucro de 1000 kwanzas, o dízimo que eu tenho a dar é de 100 kwanzas. Essa é a 10ª parte. E tenho que entregar ao Senhor agradecendo que Ele me abençoou, me santificou, me protegeu. E eu consegui esse valor, devo gratificá-lo com esses 100 kwanzas. E esse 100 kwanzas vai para a missão. Todas as igrejas têm uma missão, têm uma direção máxima. É lá onde chegam esses valores e serve para reproduzir materiais, para além de reproduzir materiais, também materiais que visam mesmo na expansão do próprio Evangelho, também servem para pagar, ou seja, para remunerar, esse é o termo, Sim. remunerar, ou mesmo salário, não? Sim. Serve para remunerar os pastores. Pois que eles, segundo a religião na qual faço parte, os pastores não podem ter negócios. E se não tem negócio, eles devem ganhar com aquilo que fazem. Porque a Bíblia diz, do seu rosto comerás. Então... do seu suor do seu rosto comerás. Ok. Quando o pastor é só mesmo pastor. Sim. Não pode exercer mais outra função. Mas isso varia de religião para religião. Por exemplo, para nós adventistas do 7º dia, os pastores não podem ter mais um cargo afora daquilo que ele faz dentro da igreja, porque não terá o cuidado devido com as almas. Ok. O Bentelli liga, quero orar, o pastor, quero orar contigo, quero explicar um problema. Não, ainda estou na empresa, estou ocupado. Estou aqui no business. Chega da empresa, ainda as contas não estão certas, começa a ofender os empregados. Sim, mas por exemplo, a igreja pentecostal, a igreja universal, é muito diferente. A igreja Testemunha de Jeová, e ela foi alavancada e desenvolvida por empresários. A maior parte deles são empresários. Bom, antes da gente continuar, tem uma pergunta aqui no ar a rolar, de Daniel Stress. Okay. Alguém que está nos acompanhar a partir da província do Quanocbão. Ele pergunta o seguinte. Se o dinheiro dos dízimos e ofertas é para mantimento
ou sustentabilidade da igreja, por que quando há uma necessidade na igreja, mesmo sabendo que já faz vários tempos que a gente dá dízimo e oferta, ainda assim temos que fazer contribuições? Ok. Essa é boa. Por que fazer contribuições se já temos ofertado? Já temos ofertados. E já temos oferta em estoque. Por que fazer contribuição? Será que aquele dinheiro não pode ser mexido? Pode ser mexido, mas pode ser tocado naqueles valores, mas vai depender das políticas, porque cada igreja tem políticas de como usar esses valores. Okay. De como usar esses valores. Às vezes tem projetos que estão acima desses projetos. Logo, abre-se uma brecha de fazer uma contribuição para não mexer no valor existente, porque com aquele valor pretendem fazer alguma coisa que vá além daquela atividade. Ou já foi orçado em alguma coisa. A pergunta dele disse que é sempre. É constante. Sempre. O que quer dizer que não há momento, que não há momento em que se requer uma coisa. Por exemplo, um instrumento da igreja estragou, eles não pegam já no valor acumulado da oferta, não vamos ir comprar para mantimento, não. É mais nos membola, vamos contribuir x para comprar o material da escola. Okay. Da igreja. Conforme já acabei de frisar, vai depender das políticas da direção da igreja. Por quê? Vai depender das políticas da igreja, porque há igrejas, por exemplo, têm um problema na transparência. Por isso muitos membros são confusos. E um dos elementos para que uma empresa, a igreja também é uma empresa, porque há investimentos, e um dos objetivos para uma empresa desenvolver e houver confiança entre os membros e a direção, deve haver transparência. Quando compra-se alguma coisa, compraram a X, agora no nosso estoque ficou X, não é? E esse dinheiro faremos isso, a igreja não estará em dúvida. Hoje em dia existem essas dúvidas, essas especulações, conspirações dentro da igreja e até conflito, isso causa também conflito. E os membros acabam às vezes chocando com alguns princípios, devido ao quê? Devido à ausência da transparência. Então aqui apela-se aos dirigentes de igreja, não é? As direções, aqueles que ocupam cargos em igrejas e sobretudo aqueles que estão no cargo da tesouraria para serem transparentes com seus membros, pois isso acaba sanando essas perguntas aqui que o nosso caro ilustre está acabando de fazer, e ele até certo ponto tem razão. Tem razão. Porque ele não tem visto como é que isso se movimenta. E deve ser mesmo apresentado em dado estatístico para a igreja entender. Aquelas igrejas que têm condições trazem projetoras, trazem computadores e apresentam aquilo que tem. Os dados. E isso também é um princípio da fidelidade, a Bíblia traz isso. Ok. Sim. Agora, a outra questão é que só é possível, né? Estamos a questão de salvação. Só adquire salvação quem frequenta uma igreja ou também aquele que não frequenta uma igreja? A salvação abrange a todos. Não importa em que meio estiver. Não importa em que meio estiver, porque Cristo morreu pela raça humana. Morreu pela raça humana, só que até certo ponto existem alguns critérios que depois de o indivíduo compreender essa realidade deve evoluir, porque o cristianismo também, sobretudo, não só o cristianismo, outras religiões são similares a este paradigma, deve haver evolução, a pessoa não deve ser estático. E Paulo diz, deve-se viver em novidade de vida, logo é deixar a vida passada e evoluir. Algumas religiões ainda estão à espera do nascimento de Cristo. Eles dizem que Cristo ainda não nasceu. Sim. Os outros ainda estão à espera do Messias. Sim. Como é que nós temos a certeza que esse Messias que nós estamos a falar é o verdadeiro? É o verdadeiro. A Bíblia comprova porque João Batista também teve dúvidas. Porque ele profetizou um Jesus, um Messias que viria erradicar o mal. Por causa dessa desarmonia, esses problemas sociais, esses conflitos sociais, acidentes, crimes, muita imoralidade social, até imoralidade sexual. E João Batista pregava, virá um Messias que vai derrubar todos os problemas e vai acabar com o sofrimento na humanidade. Cai para nós uma pergunta muito bonita.
Bom, é uma jovem chamada Conceição de Fátima. Ela nos acompanha a partir de Luanda. Ela pergunta o seguinte. Ela primeiro afirma: meu pai, antes de se tornar religioso, tinha 3 mulheres e dava atenção às 3 mulheres, às 3 casas, aos filhos de igual modo. Desde que se tornou cristão, com a 4ª mulher, deixou de dar atenção às outras 3 casas. A vida cristã é para separar ou para unir? Ok, Essa é a questão. A vida cristã é para unir. A Bíblia Sagrada reúne somente em uma palavra, unidade. E a Bíblia diz quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Logo, a Bíblia concorda com a unidade. E a afirmação da jovem, como é que fica? O pai, antes de ser cristão, tinha 3 mulheres e dava atenção nas 3 mulheres. As 3 mulheres. Se tornou cristão, é como se a igreja lhe falasse: epa, agora nas outras casas você não pisa mais. A tua mulher é essa aqui. Limitou-se da família, de outra família. E a outra família se sente desamparada. Depois de tornar-se Cristão. Sim. Depois de tornar-se cristão. Ok. Ele resolve abandonar os outros 3 lares e fica concentrado em apenas um. É assim. É uma nova relação? Sim, é uma nova relação. Será que de alguma forma Oh, ele fez boa coisa? tendo em conta os princípios bíblicos, ou seja, ele não estava comprometido com a fé quando estava com aquelas 4, Sim. ou as 3. Não estava comprometido com a fé, não havia feito nenhum voto, vivia distante dos princípios divinos. Agora que decide ligar-se a Deus e viver em novidade de vida, ele pode fazer o que lhe apraz. Não, por exemplo, Mas deixa eu perguntar, como é que fica eu? Tenho 3 mulheres. Depois de eu entrar no mundo da igreja, o que é que eu devo fazer? Devo deixar as 3 mulheres e ficar só com uma? Isso varia. As igrejas geralmente resolvem os problemas de formas diferentes. Por exemplo, a nossa igreja, a igreja na qual eu faço parte, não é? Resolveria da seguinte forma: ele voltaria na primeira relação que teve. Na primeira mulher? É o que aconteceu. E como essa 4ª mulher não é nova, é a primeira mulher. E a primeira mulher. Mas que não tinham filhos. Mas que não tinham filho. Sim. Opas, não tinham filho. Não tinha. Mas já haviam envolvido. Sim, sim. Ok. É o certo. É o certo. É o certo. E como é que ficam os outros filhos? Como é que ficam Os outros filhos, as outras mulheres. Né? As outras Porque mulheres. as outras mulheres, se calhar não foram lá conscientes de que ele tinha já relação. Sim. Se calhar foram na inocência. Agora, o que acontece com as outras mulheres? Logo são mulheres desamparadas. São mulheres desamparadas. E a Bíblia aconselha isso? A Bíblia aconselha a voltar sempre na primeira. E como é que fica essas outras mulheres? As outras, ele pode prestar apoio financeiro. Mas que ele deve voltar a ter contatos com a primeira mulher. Nós temos apoio bíblico para isso? Temos. Deixa eu só pegar aqui a minha Bíblia Sagrada. E se a primeira mulher não quiser voltar? Se a primeira não quiser voltar, Uhum. nesse caso, vai depender. A igreja só trata o membro. Agora, a igreja vai ter uma intervenção. Nesse presente momento, a igreja vai ter uma intervenção com a primeira. Se a primeira não quiser, porque isso não é obrigatório. Se não quiser, ele pode partir na segunda. Na segunda. Sim. Mas não Agora, pode partir numa outra diferente, uma estranha? Outra. Que não houve contato. Então, calma aí. Estamos a dizer que isso é uma sequência. É uma sequência. Se a primeira não quer, vou na segunda. Vai na segunda. Se a segunda não quer, vou na terceira. Se a terceira não quiser... Não há terceiro, ou seja, a quinta possibilidade de procurar uma que não está no meio dessas 4. Mas calma aí. Então não seria lógico ele ficar com as 3 mulheres? Ficar com as 3 mulheres. Sim, porque segundo a jovem Conceição, ela diz assim: meu pai, antes de ser cristão, tinha 3 mulheres. Sim. E dava apoio para as 3 mulheres de igual modo. Depois de se tornar cristão, nós ficamos desamparadas. Não. É como se não tivéssemos mais pai. Ok.
O pai já não fica em casa para brincar com os filhos, aquele carinho, mas esse carinho de afeto dos filhos com os pais, isso a Bíblia também não aconselha? Ele vai dar o afeto financeiro, Não. apoio financeiro. Sim. Sim, E o apoio moral? financeiro, moral também. O abraço. O abraço Sim. nos filhos? Sim. Sim, é possível, moral. Aquelas noites que, que o pai passava em casa com Os filhos podem ir para a casa Mas- do pai e passar lá algumas noites. É muito normal. Mas eles estão acostumados, o pai cozinha Sim. às vezes para eles. Nesse caso, a Bíblia, o Novo Testamento, não aprova a poligamia. E é contra a poligamia. E eu vi que um dos argumentos aqui dos nossos jovens não parecem favorecer a poligamia, dizendo que deve ficar com as 3, não dá para ficar com as 3. Mas calma aí. Com as 3 ou com as 2. Tu não achas que isso acaba por machucar as mulheres de alguma forma? Acaba machucando, pois todo pecado tem uma consequência, e a consequência sempre é negativa, mas que a Bíblia aconselha a voltar na primeira relação. Por essa razão, se decidires ser batizado, farão várias questões naquele preciso momento. A primeira questão é, já tens filho? Ou és casado? Por que eles procuram saber isso? É para ver se chamas a tua esposa e podes ser batizado com ela, ou com a jovem na qual tens filho. Para vocês não andarem à deriva, ou seja, para andarem na mesma luz. Para não ter um do outro lado, outro do outro lado. lado. Não, um vai na Vai igreja, na outro vai na igreja católica, não. Mas dizem que a salvação é individual. Sim, a adoração é coletiva, mas a salvação é individual. Só que a Bíblia Sagrada no Novo Testamento vai dizer que quando duas pessoas unem-se, tornam-se apenas uma única carne. Numa casa onde tem mais de 6 famílias, né? Sim. Digamos isso, 6 famílias. Será que todos devem adorar a mesma igreja, ou quem quiser adorar na católica vai, quem quiser adorar na adventista vai? Isso criaria conflito. A pessoa não é livre de escolher a igreja que ele quer, deve seguir aquilo que os A pais... Bíblia diz, Sim. onde é que se aplica isso? Sim. Aí é possível, porque a adoração também não é obrigatória, mas vai depender do sistema que rege a casa. Bom, Vai depender. para essa resposta, Essa é a resposta. antes dessa resposta, já temos uma pergunta semelhante do nosso jovem custódio dos anjos. Ele nos assiste a partir de Luanda. A pergunta dele foi a seguinte. A pergunta dele foi a seguinte. Se eu, dentro do lar dos meus pais, né? Se eu, dentro do lar dos meus pais, não frequentar a mesma igreja que eles, sou penalizado. Meu pai é testemunha de Jeová. Minha irmã se apaixonou por alguém que não é da testemunha de Jeová. O pai espancou tanto a minha irmã que até aqui me dá medo de mudar de religião. É ético na conduta cristã um pai espancar o filho só porque não é da mesma religião? É ético. A Bíblia não aconselha esses conflitos físicos. O livro de Provérbios diz: o sábio é aquele que conversa, entrega a cadeira, conversa. E não podemos impor naquilo que são as escolhas. Que o mais interessante, ou seja, o mais importante é aconselhar, chamar a razão. Agora, no que diz respeito às escolhas, esses são individuais, porque cada um colhe os seus resultados. Mas isso também está relacionado com a educação que cada um tem, porque essa é a forma de resolver os problemas desse senhor. Mas isso é uma violência doméstica. E violou o princípio da integridade física, Sim. tendo em conta os princípios jurídicos. Ele pode ir preso. Pode ir preso. Mas Mas a filha não está denunciando. biblicamente é pecado, juridicamente também cometeu o crime. Duas coisas. Sim. Ele agiria de outra forma, Conversando. E é por isso que estamos a registrar vários fenômenos na nossa sociedade como suicídio, porque os nossos pais não sabem resolver conflito, e essa forma de resolver o conflito leva ao suicídio.
por causa de 9 mil as pessoas estão a se matar. É isso. Eu tenho uma questão a fazer, tipo, Sim, eu quero me casar com uma mulher sim. e eu sou da católica e ela é adventista. Qual Sim. dos dois deve se render e começar a frequentar a igreja do outro? O homem ou a mulher? Nesse caso, a mulher que tem que submeter à religião do homem. Eu sempre tenho dito que a mulher não tem uma religião. Porque quem vai determinar a religião da mulher em função da religião do homem. Ok? Bom, Logo, se é uma jovem da igreja da IESA, não é, ou da Pentecostal, ela decide casar com um jovem adventista, ela automaticamente vai ser adventista. É raro encontrarmos uma mulher que vai conseguir vencer o homem. esse tema vamos deixar para o próximo programa. Esse tema vamos deixar Mas para eu encontrei jogo o apoio bíblico. Uhum. O apoio bíblico da pergunta a primeira pergunta. Meu Sim, pai tinha 4, depois sim. de se converter. Sim, Sim, é um caso semelhante. sim, é um caso semelhante. E aqui temos alguns pontos bíblicos que podem nos ajudar a refletir sobre a situação. Sim. A fidelidade no casamento, em Mateus 19, versículo 4 a 6, Jesus fala sobre o casamento, afirmando que o que Deus uniu, ninguém separe. Isso destaca a importância da união matrimonial e a ideia de que o casamento é um compromisso sagrado. O cuidado e o amor. Nesse caso, a primeira pessoa que nós vamos ter contato, nos casamos com aquela pessoa biblicamente. Então, não depende de um sermão dado pelo pastor. Não, depois de se converteres, não é? Se converteres, entenderes a palavra de Deus, o Espírito Santo tocar o seu coração, agora é analisado o teu passado, o que você já fez. Porque é necessário resolver o teu problema com o passado, porque pode condicionar, comprometer o teu futuro. E perguntam, já tens um filho? Tenho. Ok? Traz a tua esposa. Falam com a tua esposa como? Com a tua esposa, não pretendes também ser batizada do teu esposo, aqui decidiu e tudo mais. E para além dessa aqui, tens mais uma outra, não, essa aqui é a primeira, a segunda, então fica com essa. A Bíblia aconselha a ficar com a primeira. Com a primeira. E Então, temos aqui, a Bíblia também apela sobre a escolha, não é? E o novo começo, temos aqui, apresentamos Mateus 19, versículo 4, que Jesus Cristo fala a importância do casamento e a primeira pessoa na qual nós nos unimos, então, é aquela na qual nos casamos com ele. As leis da Bíblia são muito rígidas e nós só devemos mesmo acreditar. Devemos acreditar porque questionar fica um pouquinho difícil. Mas olha, tem pessoas que não lembram a primeira pessoa que eles se relacionaram. Nesse caso, Sim. não lembram? Não lembra. Tem pessoa que não lembra. Vamos pegar um homem que veio namorar desde os 7 anos de idade. Não, 7 não, digamos há 19 anos de idade, né? E no mundo atual que nós estamos, as meninas são aquele tipo de pessoa que já não gosta de curtir muitos anos. Só entram numa relação há 2 meses e partem para outra relação. Então, isso de alguma forma acaba por nos envolver com várias meninas. Produção, temos quantos minutos? 15, 16, 11. Beleza. Temos 11 minutos para a gente fechar o nosso podcast. Mas vamos lá. Agora vamos juntar a religião e a sociedade. Qual é o impacto que a religião tem na sociedade? Exatamente. Os impactos, agora estamos naquilo que é o cerne mesmo do nosso tema. Sim. Impactos, e eu acabei de definir que impacto é a influência que uma coisa tem sobre outra coisa. E isso são chamados consequências, resultados. E esses resultados podem ser positivos ou negativos. Por exemplo, o impacto social tem a ver com mudanças que ocorrem em um determinado local. Sim. E essas mudanças podem ser boas ou piores, não é? E negativas ou positivas. E um dos impactos positivos da religião na sociedade é que ela preserva os valores e os princípios e os valores éticos. E Julia Melgoza realça no seu livro Mente Positiva, na página 33, de que tem problemas que as religiões resolvem que as psiquiatrias, psicólogos, médicos não conseguem resolver. No que diz respeito à mudança de comportamento,
vários fatores. Jovens que andavam com calças rasgadas ou calças por debaixo das as boxers aparecendo, hoje já conseguem meter cinto e não estão andando nas ruas. E a religião molda essas pessoas são transformadas ali por um poder extraordinário. E um dos aspectos, um dos impactos negativos que eu quero realçar aqui, estou resumindo, é a resistência da mudança social. A resistência da mudança social. A religião tem muito essa do atraso. O atraso dificulta muito naquilo que é o progresso, as evoluções científicas e tudo mais, porque ela é mais dogmática. Parece que a evolução acaba vindo destruindo alguns princípios bíblicos, então eles não são muito de acordo com a globalização, o desenvolvimento das sociedades. A aculturação a aculturação, novas tecnologias, parece que isso vem trazendo um impasse naquilo que é a vida espiritual. E isso é um dos aspectos, é um dos impactos negativos. Por quê? Porque o progresso, hoje por intermédio das novas tecnologias, resolve-se muitos problemas que no passado era difícil. Mas a religião acaba não concordando com essa perspectiva, porque eles observam e olham isso como um bicho de 7 cabeças que pode provocar vários problemas. Caras? Grande sério. Eu queria falar sobre como é que a gente deve se vestir. Será que vestindo-se mal isso acaba por prejudicar também? É pecado, será, vestir? Sim, a Bíblia concernente às indumentárias, ela é tão rígida, até que os judeus eram muito rígidos nisso, e apedrejavam mesmo. Hoje em dia esses jovens que andam com as calças por debaixo das pernas morreriam. Como o judeu em frente morreria. Prostituição ao público, assim ao vivo, é questão de morte. As leis eram tão rígidas, mas hoje tudo é tolerado. E Jesus Cristo vem trazendo paz para essas pessoas, liberdade, dizendo que não pecam mais e não devemos julgar. Ele diz, não julguem para que não sejam julgados. Que devemos fazer só aconselhar, repreender. O que não dá não podemos forçar, não podemos imperar. Devemos deixar as coisas conforme estão. E ainda não me esqueci da pergunta, se tem uma forma exata de como devemos nos apresentar. Tem uma forma exata, tem um padrão. É só não mostrar. A Bíblia, Paulo nas suas cartas, ele vai dizendo, não devemos mostrar as vergonhas do corpo. Quais são as vergonhas do corpo? As vergonhas do corpo. Quando as mulheres metem aqueles tuna baby, estava a ver aqueles tuna baby, sim, e aquelas partes lá começam a aparecer, aquelas carninhas. As coxas. Isso leva a pecar. Eu já tenho aconselhado algumas moças. A porta já é estreita. O caminho que estamos a andar já é estreito, é difícil. Ainda algumas moças tornam ainda mais difícil. Isso às vezes tem acontecido dentro das igrejas. Pastores estão apertados. Somos humanos e sentimos prazer. Sim. E o assédio tem acontecido. E para alguns países, nas suas constituições, isso é crime. Eu ligo na polícia, a camarada vai presa. Vai presa. Isso será bom se fosse aplicado aqui, né? Sim. Porque muitas moças iriam presas e eu devia colocar muitas, sobretudo. Porque... Então tu estás aqui, estás a pregar, você está olhando... Aqui, o sermão automaticamente desaparece. Eu ainda me lembro de um pastor que estava a pregar e naquele momento descontrolou-se, ele só começou a gritar, é vermelho, afinal viu o biquíni. É complicado. Se calhar eu mesmo, você estás a filha dela. Já que irmão você falou. Descomandou o pastor. Descomandou. Pastor da igreja. Abriu as pernas. É complicado. É vermelho. Agora os irmãos ficaram, é vermelho. É que? Ixi. Até agora vocês não entenderam. Nunca entendi. Sim. Então, vestir-se bem faz bem. Faz bem. Ajuda a preservar os valores daqueles que estão a cumprir, a seguir o cristianismo. E aí tem muitos valores. Logo, se as mulheres até as ditas cristãs não se comportarem bem, acabam por banindo aquilo que eles seguem. Bom, temos 3 minutos para um conselho para a sociedade. Um conselho. A câmera está aqui. Olhando na câmera. Foca só a câmera para ele. É só girar mesmo.
nós refletimos sobre os impactos que as religiões, ou seja, impactos que a religião causa, o impacto que a religião causa na sociedade. Esses impactos vimos que podem ser positivos ou negativos, mas que o expoente máximo deve ser a unidade. Devemos entender a diversidade. Entender a diversidade é ser pacificador, que estamos numa sociedade e que existem indivíduos que têm as suas preferências, têm os seus gostos, têm os seus estilos de vida e procurar melhorar dia após dia. E o conselho que eu deixo é que as divisões de religiões não devem, ou seja, as diferentes religiões que existem no mundo não deve ser um elemento que divide as pessoas, mas sim que une as pessoas, pois que adoramos somente um Deus que um dia vem nos buscar. E eu sempre sou apologista de que Deus não vem buscar uma igreja, Deus vem buscar o seu povo. Se vem buscar o seu povo, são pessoas, são elementos que pertencem em todas as igrejas que existem no mundo. Aqueles que têm um coração puro, aqueles que preservam os valores e os princípios. Eu acredito que todas as igrejas têm valores e têm princípios, e de que todos somos filhos de Deus e devemos nos respeitar, devemos nos unir de maneira a partilhar aquilo que cada igreja tem de bom. Assim cresceremos, assim estaremos em progresso, e a tecnologia, a evolução, a globalização não serão fatores que vão impedir para que a gente ande à deriva. Assim teremos um mundo melhor, ajudando ao próximo, nos amando ainda mais, e assim estaremos a cumprir com aquilo que é a verticalidade da cruz. A parte horizontal reflete as relações sociais e a parte vertical a relação do divino para com o ser humano, porque Deus nunca abandonou a humanidade e nós não devemos abandonar o nosso próximo. Esse conselho que eu tinha para você. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até ao final. Nós prometemos voltar mais uma vez com o Gabriel Henriques, e da próxima vez estará acompanhado com mais jovem super especial que vocês vão conhecer aqui. Falaremos do jogo desigual. Não esqueçam de assinar o sininho das notificações, não é isso? Esse é o podcast da banda, o melhor podcast que traz para você novidades fresquinhas. Então fiquem com este vídeo e curtam bastante, compartilhem a nossa página, inscrevam-se e até a próxima. A gente volta com mais conteúdos como esses. Adeus, até mais. Aperta no botão vermelho e... De vermelho. De vermelho? Vai apertar no OK? Não, no botão vermelho só. Tem um botão vermelho de gravação. Não está a ver. Sim. Assim também corta já. Não, tá cego. Botão vermelho tá aqui, ó.